Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Quem recebeu a mala direta essa semana deve ter estranhado muito, talvez não pela palavra Vimanas, mas a bordo de Vimanas, que história é essa? Quem andou a bordo de Vimanas, né? E por que Vimanas, não discos voadores, não UFOs, patati patatá? Então é isso que nós vamos conversar hoje, vamos tentar fazer uma conversa diferente para um assunto muito polêmico, né? Muito polêmico porque não muito pouca base científica, muitas conjecturas, muitas viagens na maionese. Enfim, é um assunto delicado, mas nós vamos tentar tratá-lo de uma forma séria para tentar dar mais um pouquinho de conteúdo para esse mistério. Eu considero, Eustáquio considera um dos maiores mistérios da humanidade. É inconteste isso aí, inconteste. Ninguém consegue definir o que é isso que voa nos nossos céus, né? Nos nossos céus, não, no nosso céu. Né? E já vem desde coisa milenar, com outra terminologia, e nós já vamos ver isso. E aí eu estou trazendo hoje o amigo e irmão Fernando Camposana, que tem as suas experiências também, então nós vamos compartilhar aqui, vamos trocar umas ideias sobre isso. E aí, Fernando, tudo bem, querido? Bom dia, Opa, bem-vindo ao Vida Inteligente mais uma vez. bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui de volta, Grego. Sempre com interessantes assuntos e papos que vão sempre ser bem aproveitados por todos, eu espero, né? Ô, Fernando, o Vimanas, os Vimanas, eu gostaria que você explicasse a terminologia, né? O Vi e depois humanas, que eu sei que você vai passar isso aqui. Vamos começar por aí primeiro, que eram máquinas fantásticas, né? Constantes da literatura hindu, né? Vamos chamar assim. Tem fotografias. A nossa vista hoje, no pleno século XXI, a gente fala, pô, não é possível que um negócio desses que vocês desenham aí, que mostra os desenhos, pudesse estar voando, né? Porque eram coisas gigantescas e essas coisas todas, e parecia que travavam grandes batalhas, né? Então, onde há fumaça, há fogo, alguma coisa de verdade tem, e nós vamos tentar compreender o que era isso, né? 2.000, 3.000, 4.000 anos à frente, vamos ver. E aí, Fernando, como é que você vê o Vimana? Então, é muito interessante ver que em várias civilizações existem desenhos rupestres ou esculturas e tal que falam sobre aparelhos voadores, astronautas. Você mesmo já fez aí um, um programa inteligente sobre isso, né? Foi. Mas agora, na literatura hindu, é muito frequente você ver isso nos textos do Rig Veda, no Ramayana, no Mahabharata, o Vimanika Shastra, que são vários textos importantes falando sobre aeronaves, né, que eram utilizadas pelos deuses e seres estranhos que nós aqui estudando nos referimos a esses seres como seres da Atlântida e até da Lemúria, né? E aí você vê mana, né, separadamente, né? Mana não é exatamente manas, tá? Porque manas em sânscrito é mente. Mente. E mana, segundo lá, a literatura é medida. Então, mana seria medida da luz, uma coisa desse tipo. Ou medida do templo, medida canônica, alguma coisa assim. Né? Então, Vimana seria as medidas da luz, né? Do texto. Então, os Vimanas seriam aparelhos luminosos, canônicos, né? Que eram usados na época da Índia muito antiga, porque a Índia se fala em mais de 6.000 anos atrás, mas na verdade a Índia vai lá para mais de 30 mil anos atrás. E é desse tempo que a gente está falando, né? Ô, Fernando, hoje a gente fala em discos voadores. Eu já nasci com isso, né? Faz 62 anos que eu lido com esse fenômeno de disco voador, né?
eu já vi essas coisas, então nós já vamos entrar numa parte mais transcendental à frente. Mas esses discos voadores de hoje, eles são diferentes desses Vimanas. O que aconteceu, ou qual é a diferença entre os discos voadores que singram o nosso céu hoje e os Vimanas? Os Vimanas eram máquinas gigantescas, eles parecem que tinham, como é que se diz? Pelos relatos que nos livros que você acabou de citar, travavam-se grandes batalhas que hoje a gente conhece como nuclear. Eram coisas destrutivas, destruíam. E como é que aquelas máquinas voavam, né? Eram gigantescas, apesar de que esses livros modernos que fizeram depois, tentaram dizer que era base de mercúrio, sei lá mais o quê. Então, qual é a diferença entre esses Vimana? Vimana é uma terminologia apenas, Vimana, ou é uma coisa diferente do disco voador que a gente vê hoje? Eu vejo como sendo coisas distintas, tá? Opa. Porque, eu vejo assim, os discos voadores chegaram na Terra na época da Lemúria, nos meados da Lemúria, trazidos por deuses que eles chamam de deuses, são hierarquias superiores que vieram de outras estrelas, né? Que vieram de outras, vamos dizer, desenvolveram-se muito antes do ser humano. Quando eles chegaram na Terra, nos meados da Lemúria, eles trouxeram já esses equipamentos, né? Que são os discos voadores que só sofreram, claro, evolução ao longo dos milhões de anos que estão aqui, e aí, claro, tem uma evolução muito grande. Quando chega lá na Atlântida, já no final da Atlântida, os seres da Terra aprenderam alguma coisa sobre como esses discos voadores eram feitos. Quando as hierarquias se retiraram da Terra, se não se retiraram totalmente, simplesmente entraram pelo planeta, entraram pelo interior do planeta, e aí aqueles seres humanos da Atlantis tentaram copiar algumas coisas da tecnologia dos deuses e conseguiram, de certa forma, usando os poderes que eles tinham e o conhecimento que eles tinham na época, conseguiram fazer esses Vimanas, mas que não chegam perto da tecnologia né? A tecnologia é diferente daqueles seres, né? Então tem uma diferença muito grande, embora que ambos sejam capazes né, de vencer a gravidade facilmente, fazer manobras repentinas, Isso. coisas que até hoje seria difícil para a nossa tecnologia repetir, né? Como você falou, eles sabiam e conheciam a, a, a tecnologia atômica, Isso. e houve guerras tremendas, né, na época da Atlântida, e nós vamos até poder falar sobre isso aqui, né? Mas esses bimanas não chegam perto da tecnologia daqueles discos voadores que nós vemos atualmente, inclusive esses que nós vemos atualmente, eles mudam de eles mudam de frequência facilmente, entram numa outra dimensão, e quase sempre eles trabalham no astral, no campo astral, e eles voltam para o plano físico quando querem, né? Mas eles estão voando no astral. Isso aí é até complicado. O que nós vamos falar hoje, muita gente não vai acreditar, muita gente fala falta embasamento científico, mas o estudo do fenômeno, a maioria realmente é no meio de elucubrações. Pouca coisa a gente pode verificar, fora esses registros desses livros incontestes, indianos principalmente, onde está lá, tem figura, tem desenho, tem medida, tem até o combustível que. Então, é uma coisa que, se nós não conseguimos reproduzir hoje uma coisa daquelas, não é deve ser por ignorância nossa, não porque não deixaram, não porque tenha deixado de existir. Você falou agora há pouco que eles vieram lá de fora, vamos dizer. Eu faço uma pergunta para você.
Como é que esses seres que antecederam a nós próprios como civilizações aqui, como civilização, ou quem nos antecedeu, como é que eles se deslocaram até a Terra? Como é que eles trouxeram essa tecnologia para cá? E por que 10 mil, 30 mil anos depois, com todo esse nosso conhecimento, com toda a nossa soberba, com toda a nossa empáfia, não conseguimos fazer absolutamente nada disso, tanto é que a gente não consegue explicar o fenômeno. Como é que você explica? Bom, eles, segundo consta, né, eles vêm de várias, vêm da constelação de Órion, das constelações das Pleiades, de outras, do Cão Maior, da constelação do Cão Maior e tal, dos Rishis, são seres que vieram dessas estrelas. Aliás, as consciências deles estão ligadas a essas estrelas. Tá. E eles têm uma tecnologia avançadíssima, mas eles não andam pelo tempo e espaço como a gente pensa, né? Eles simplesmente entram por portais dimensionais. Esses portais dimensionais praticamente trazem eles quase que instantaneamente para os pontos do nosso tempo e espaço que eles querem. E alguns locais existem no nosso sistema solar que são portais também para eles entrarem dentro do nosso sistema solar. Na Terra, por exemplo, Shambhala é um desses portais principais, né? E existem outros, mas normalmente eles entram pelos portais de Shambhala. E também tem um portal no Sol, tem outro portal na Lua e tal. Eles conseguem penetrar e entrar no nosso sistema solar, mas para isso tem que haver uma autorização, né, para entrar nesses portais. E, por exemplo, hoje em dia, uma, um, sei lá, uma civilização que tentasse penetrar no nosso sistema teria que ter autorização para penetrar nesses portais, porque esses seres eles controlam esses portais, né? Atualmente. Você tocou num assunto que é uma mistureba danada quando a gente lê, você vai ler internet, tudo isso aqui, portais. Todo dia abre um portal. Portal 5566771111 1313 e é assim, como se eu fosse um estalar de dedo e abrisse portal. Ah, porque abriu o portal tal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Primeiro, como é que você entende essa questão de portal? Portal seria, acredito eu, dentro da minha imaginação, vamos dizer, eu estou conversando com você aqui agora através da tela, né? Eu chego, abro um portal dessa forma, dimensional, como você disse, e eu consigo atravessá-lo e chegar aí na sua sala, onde você está conversando comigo agora, né? Como é que você... Vamos tentar dar uma definição de portal, porque está tão vulgarizada essa questão que todo mundo abre portal, todo mundo inventa portal. Quero saber quando chegar ao 14, porque não tem 14 meses, não tem 13 meses, né? Então eles ficam 12 e ficam inventando um monte de coisa. Como é que você vê essa questão do portal dimensional? Existe na física ou na quântica, sei lá o quê, alguma coisa tátil que pudesse convencer as pessoas, ou então o estudante, vamos dizer, o pesquisador, de que o portal é uma realidade, um portal é uma realidade? Existe sim na física, né, tradicional, física quântica, cosmologia e tal. É, um portal para eles seria, por exemplo, um buraco negro, né? Ou um buraco branco que, que rompe o tecido espaço-tempo e, portanto, conecta nosso mundo, nosso universo com outra dimensão. Aí você tem, por exemplo, nós sabemos que existem outras dimensões. Igual nós temos nosso mundo de 3 dimensões mais o tempo, Sim. existe, com certeza, existe quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta e a sétima. A física quântica fala em 10 dimensões, né? Embora eles só vejam isso matematicamente, não tem prova científica, não tem prova cabal disso, mas
nas equações matemáticas existem. Né? E agora, você imagine como que seria a nossa conexão com o mundo de quarta dimensão. Né? Essa conexão teria que ser feita por um portal, por uma maneira de você penetrar, né, num outro universo, num outro universo que para nós é invisível, mas que para eles que estão numa dimensão acima, é sempre assim, né? Você olha uma folha de papel que é de duas dimensões, se algum ser que estivesse andando naquela folha de papel é, não está te vendo, você está olhando ele, porque você está na terceira dimensão, você consegue ver o que está na folha de papel. Perfeito. Assim, agora, nós não conseguimos ver o mundo da quarta dimensão, mas as pessoas da quarta dimensão conseguem nos ver. E aí o portal é só uma maneira de ele penetrar na nossa, entrar na folha de papel, vamos dizer assim, entrar na nossa dimensão. E isso é feito através desses seriam buracos ou portais que rompem o tecido espaço-tempo, né? E você pode fazer isso mentalmente até, tá? Eu acho Sim. que o poder mental pode conseguir criar um buraco nesse tecido espaço-tempo e você vê o mundo astral, por exemplo, que está em quarta dimensão, né? Porque a imaginação, o mental, o astral, ele independe desse físico carnal que eu tenho aqui, então me permite, pela lógica, né, vamos dizer, que eu transite por esses mundos, não tenha dúvida. Isso eu acredito, como são mundos invisíveis para os nossos olhos físicos, mas podem ser perfeitamente transitáveis. Tanto é que existe outro assunto que é a da interdimensionalidade, né? E tem esse intercâmbio, esse trânsito que nós ainda não conseguimos entender. Fernando, eu já li sobre o Vimanas muito, apesar de porque é a minha paixão, né? 62 anos com isso, lidando, é, que é um negócio difícil de acreditar. A ufologia, já, a Unidentified Flying Object, estudar os objetos não identificados, já é complicado. Você imagina, então, como dizem, inclusive os próprios Vimanas, né? Lê-se naquelas histórias todas, de que o piloto, e dentro da nossa escola iniciática, nós temos até relatos sobre isso, né? Da, de que parte, olha só, quero ver como é que você vai explicar isso assim, em palavras inteligíveis. Parte de um disco voador, vamos chamar de disco voador, vamos trazer para o presente aqui, né? Da mesma forma que devia ser assim no futuro também. Parte daquilo é extensão, por exemplo, do piloto, né? O piloto que vai pilotar aquele treco lá, que sei lá como é, que voa, né? Que ninguém viu placa, ninguém identificou ainda. Como é possível eu ser extensão de alguma coisa? Você consegue É, dar uma visão sobre isso? sim, sim. Acho que é difícil, mas a gente está aí para isso. A gente tem que usar. Eu tenho uma experiência minha própria quando eu tive no astral. Muitas vezes eu fiz desdobramentos astrais, né? Sim. E num desses desdobramentos astrais eu fui parar numa nave espacial lá, tá? E eu vi como que eles funcionam. Eles me levaram lá para dentro e tal. Eu conversei com o chefe lá, com o chefe da nave. Ele me explicou como é que era o funcionamento. E tinha 4.986 pessoas, segundo ele, trabalhando naquela nave. E eu olhei aquilo, sabe o que me pareceu? Me pareceu uma colmeia, Sei. uma harmônica, mas impressionante. É como se fosse um ser só. E ali todos trabalhavam em conjunto como se a colmeia fosse eles. Entende? E os comandos lá de cima eram feitos mentais, mental.
é como se realmente aquele corpo da nave fosse o corpo deles, né? Como Entendo. fosse, entendeu? Então é interessante que os comandos não são como se fosse uma máquina separada. Você pensa, você pensa em determinada coisa e ela se realiza como se fosse mesmo parte de você, né? E é difícil explicar, mas eu acho que todos os comandos partem do princípio que aquilo é um veículo, é uma extensão do seu próprio ser ali. Todos aqueles seres têm uma extensão e trabalham harmonicamente para que aquele corpo se mova, faça o que eles querem. E é quase que indestrutível, né, aquela máquina. Aquela... O ser humano ele está preso à fenomenologia, né? Então a gente não consegue realmente alcançar isso, como eu disse agora há pouco. Como é que eu posso, aqui no meu estado de consciência atual, como é que eu posso esticar minha mão, por exemplo, e fazer com que a minha mão chegue no prédio do lado? Né? Uma extensão disso. Eu quero construir alguma coisa para eu sair voando daqui e ir lá até a lanchonete tomar café. E isso, pelo visto, é factível, só que eu não sei fazer. Então, é É. difícil para nós entendermos isso. Mas o grego agora eles já falam em exoesqueleto. Você já viu exoesqueleto? Que é Exoesqueleto, não. exoesqueleto é uma forma exterior que já estão fazendo para pessoas paraplégicas e tal, Ah, sim, 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 tá. e que o cara pensa e ele move uma máquina, né? E ele Verdade. mexe a mão. Na verdade, a mão dele não tem músculo para mexer, mas o cérebro manda um comando para uma máquina e a máquina se mexe, né? E você vê que até hoje nós já temos isso. Tá? Consi- Então, trabalha como se fosse seu corpo, né? Entendeu? Considerando isso que nós estamos falando, qual seria a relação, vamos dizer, hoje, entre nós aqui? Por que que essas máquinas, esses Vimanas, quem conteste, até quem não acredita, o dia que vê tem que acreditar, porque são tantos testemunhos, tantas testemunhas, e que o fenômeno é incontestável. O fenômeno disco voador é incontestável. Se alguém negá-lo, não sei. Só porque a gente não consegue explicar, não podemos dizer que ele não existe, porque milhões de pessoas já viram, né? Como é que a gente hoje pode ver essa. E para quê? Para que essa relação entre os Vimanas, os discos voadores e a humanidade? Tá certo. São nossos antepassados, tudo, mas as pessoas se perguntam, o meu meio pergunta aqui, por quê? Todo mundo fica esperando contato. Contato, não sei para quê, para resolverem nossos problemas. Qual é, por que a presença desses seres aqui? Nós somos aprendizes, você já viu as lucubrações que tem, né? Que nós somos um laboratório, que nós somos isso e aquilo. Como é que você explica, nos seus estudos, tanto que você é uma pessoa que pesquisa bastante, pesquisou bastante, bem vivida nisso, qual a razão, no seu ponto de vista, da presença deles entre nós? Eu acho que, na verdade, eles foram enviados para cá para nos tutelar no início da nossa evolução, para que desse um salto na nossa evolução, porque a Lemúria era uma civilização que ainda não se pode dizer que era humana, uns seres ainda muito rudimentares. Sim, Eles teve um ponto onde eles tiveram uma mudança radical, que foi quando essas hierarquias vieram para a Terra, justamente enviadas por, né, segundo as instâncias do Dzian e tudo mais, isso, muito bem citado. dizendo que foram enviadas por Deus, pelo Eterno, para quem comanda, de certa maneira, quem comanda a evolução de todo o universo, e que essas hierarquias tinham que vir para a Terra. Então eles vieram, algumas ah, vieram por, por, por própria vontade e outras vieram forçadas, que não queriam vir.
né? Não queriam vir para a Terra de jeito nenhum. E achavam que aqui era muito, muito mal desenvolvido e que não iriam vir para de jeito nenhum. Mas vieram também forçadas por essas forças maiores e quando chegaram na Terra, inclusive, entraram em desacordo, né? Houve uma guerra que chama-se até a Guerra dos Céus, aonde Acredito. era a Guerra dos Céus e tal, né? Está no livro de Enoque, está em outros livros também, falam, na própria textos hindus falam, entre Os essas deuses, hierarquias. Os deuses entraram em guerra entre eles, né? isso. E alguns entraram em conflito com outros e ali divergiam de como deveria ser feita a evolução do planeta em si. E ficou uma guerra ali entre eles, que causou vários problemas até, mas enfim acabou sendo vencida por uma hierarquia que hoje domina, embora que a outra também continue existindo e continue sendo, né, bastante efetiva, eficaz, e as duas estão em desacordo aí, como que vai, né, acontecer a evolução da Terra. Mas eles chegaram aqui porque tinham que vir, de qualquer maneira, eles tinham que vir, passar pelo corpo físico, eles tinham se desenvolvido em corpos etéricos, Sutis, sutis, né? sutis, corpo astral, mental e etérico, e, mas eles não tinham ainda experimentado a limitação do corpo físico como nós conhecemos, entendeu? Então eles vieram para cá e tiveram que tomar corpos físicos. E aí essa limitação é muito grande para eles, né? E eles tiveram que conviver com aqueles seres da época da Lemúria, que tinha até dinossauros também. Imagina que loucura que era a Lemúria, né? Era no meio de dinossauros, eram os lemurianos, seres enormes que brigavam com os dinossauros. E no meio disso tudo, discos voadores de seres vindos de outras galáxias, outros planetas, tudo que estavam aqui e estão há milhões e milhões de anos trabalhando no DNA do ser humano. Aí cada um criou um experimento de como que o ser humano deveria existir e até geraram diferentes raças, né, de seres humanos. E aí a evolução foi se dando a partir dessa época, entende? Mas eles tiveram que vir, estão atualmente na Terra e só vão sair daqui quando acabar a evolução do planeta todo. E a guerra continua, né? Essas forças antagônicas estão aí presentes até hoje, né? Não para. A guerra continua, né? A guerra continua, só que é uma guerra que a gente não tem a mínima ideia. Acontece em níveis que nós não sabemos, não vemos, né? É Essa interessante o que você está coisa. falando, porque eu tenho, como você deve ter também, ou talvez você tenha o dom, tenho muitos amigos chamados que se dizem, que as pessoas chamam de clarividentes, né? Conseguem enxergar além do. Então, eles contam. Claro que cada um alcança onde lhe é permitido também, onde a própria consciência dele faz, né? Tem os limites para quem. Não existe o clarividente que enxerga tudo. Tem também os campos que ele pode alcançar, né? Mas diz que o pau come, é a terminologia que a gente usa na gíria, o pau come no astral direto, né? E a gente está sentindo isso hoje. Bom, você falou na questão sutil, eu conheço muita gente, já cheguei próximo, não muito próximo, porque eu sou medroso, eu tenho que confessar, apesar de adorar o tema, eu sou medroso. Eu sou um cagão, né? Apareceu, todo mundo corre. Eu estou perante o negócio. Então, teve gente que já esteve a bordo de disco voador, né? Mas o que eu estranho até hoje é que ninguém trouxe absolutamente nada. Não roubou uma colherzinha de lá de dentro, não pegou um livro, não pegou absolutamente nada, nem um sapato, sei lá o que eles usam lá. Ninguém trouxe nada. Nem do planeta que eles teriam ido, né? O passageiro, o postulante. Então, é estranha essa questão. Eu vou chegar lá onde eu quero. Essa questão física. Você foi convidado a entrar numa nave, a nave é física, é tátil, tá. Mas, pô, se eu estou dentro de uma nave, Fernando,
Você acha que eu não vou roubar alguma coisa de lá dentro para eu provar para os outros lá? Nossa, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. E ninguém conseguiu trazer. E eu tenho inúmeras experiências, eu sei que também você sabe, conheço tantas outras pessoas que têm em outro nível, que você disse, no astral. Inclusive, quando querem te pegar, vamos chamar assim, quando querem te pegar, eles te apagam aqui no teu trabalho ou no teu escritório, qualquer coisa, e você percebe que você transitou, apesar de você lembrar de tudo, de você ver tudo, você acha que você está em corpo físico, mas você não está em corpo físico. É muito mais fácil eles te levarem em outro nível. Então, onde eu quero chegar? Como é que a gente pode compreender esse processo, Fernando? Como é que a gente pode tentar explicar alguma coisa que só é mais real no espiritual, vamos dizer assim? Entendi. Pai, você está falando de medo, eu também tenho medo. Não tem. Quem que não tem, né? Eu lembro quando eu estava com 11 anos, foi o primeiro contato que eu tive lá. Eu estava com 11 anos olhando para o céu e eu vi nitidamente um disco voador assim, e fiquei olhando assim, fiquei alguns minutos meio que hipnotizado, né? Sim. Olhando aquilo, assim, hipnotizado. Aí depois que eu me toquei que eu estava vendo uma coisa extraordinária, eu chamei minha mãe. Falei, aí minha mãe veio, eu falei, mãe, vem ver isso aqui correndo. Eu fiz o mesmo. Ela foi na janela, olhou e viu também, e ficou olhando alguns minutos também comigo. Aí, de repente, ela falou assim: eles estão vendo a gente. Aí eu falei, não tem problema, deixa eles verem, né? Ela falou assim, não, vamos. Aí fechou a janela correndo e levou a gente para debaixo da escada, onde tinha sabe, um armáriozinho, e entrou dentro do armário e ficou escondida lá por, sei lá, quantos minutos. Claro. Ficou morrendo de medo de que a gente fosse, sei lá, ser Abduzido, levado, né? abduzido, né? Exato. Então, o medo. E aí eu não achei, eu não fiquei com medo, mas ela ficou, né, na época, né? Agora, é, com relação a você entrar no disco voador e tal, acho que a maioria das histórias não são no corpo físico mesmo. Provavelmente existe algum tipo até de hipnotismo, né? Eles controlam a sua mente de certa maneira, não sei, mas que você vai em corpo astral. Eu fui consciente de corpo astral lá na nave que eu te falei, porque eu estava tendo batia um nome na minha cabeça toda hora, Ishtar, Ishtar, Ishtar. Eu falei, quem que é esse Ishtar? Quando eu cheguei na nave, a primeira coisa que eu perguntei para o cara, estava lá, que eu fui levado numa sala, falei, você é Ishtar? Aí ele falou, não, não. Aí eu falei, Astar Sheran? Ele falou, que isso? Você está maluco? Astar Sheran é o chefe de todas as naves. Eu sou apenas chefe dessa nave. E aí ele me apresentou um livro e falou, então você quer se registrar para trabalhar na minha nave? Eu falei, quero. Aí ele falou, me deu um livro, eu assinei lá o livro do cara, entendeu? E aí ele foi me mostrar todos os níveis era uma pirâmide e tal, e ela tinha uma base grande embaixo, onde tinha vegetação intensa, parecia uma floresta ali embaixo, cento e tantos metros de base de cada lado da pirâmide, né? Só essa parte que tinha. E ele me falou, ali é onde a gente colhe todo o alimento, todo o alimento da nave é colhido aqui. São pessoas que estão trabalhando nessa área para cuidar que essa alimentação seja dada. E foi explicando cada nível. Mas é É isso. interessante. Me diz aí, como é que você explica isso aqui? Você que conhece bem essa. Você está em estado de desdobramento, né? Você está desdobrado. Você vai, não sei se a nave era física ou não. E como é que tem a alimentação, vamos dizer, no astral? Como é que quem está nos assistindo pode entender? Eu já me questionei muitas vezes também. A minha tia tinha uma tia, só para contar aqui, tinha uma tia que era religiosa demais, não vou nem dizer a religião dela. E meu pai era espírita. Então ela perguntava, André,
Como que é possível? Você está falando que lá em cima tem trem, tem cidades, isso aqui. Como é que não cai tudo isso aí na minha cabeça? Né? Então eu não conseguia entender, eu não conseguia entender que existia a coisa física. Você está falando em questão de alimento, que o tripulante lá estava mostrando alimento. Aí as pessoas se perguntam, pô, você está no astral e precisa de alimento? Como seria isso, Eu Fernando? acho que esse alimento não é um alimento pode ser físico, se a nave, se ela passa de uma dimensão para outra, ela pode até se tornar aquilo físico e realmente ser um alimento físico. Mas pode ser um alimento astral, etérico, alimento. Figurativo, sei lá, né? Fi- Pode ser, para você É, entender, porque você você não é daquele plano, você tem que estar de uma. Eles têm que te mostrar alguma coisa que seja compreensível, né? Para você. também, porque de alguma maneira ali era um local que você se sentia como se estivesse na terra, porque você está no meio das árvores, está no meio de frutas e tem terra. Você olha, eu estou na terra. Na verdade, você está de uma nave espacial, mas Sim, você está num local que te remete à própria terra. Você olhava assim, você via tudo normal, né? E acho que as pessoas que vivem lá dentro, às vezes, não querem estar num ambiente de metal, claro. né? Que é tudo fechado numa nave, né? Existe ali um local onde a pessoa se sente na Terra. Enfim, eu não sei, mas aquela alimentação, se era a etérica, se era a alimentação astral ou Para você mental, parecia o quê? Coisa física mesmo? Que você está lá, você... quando você olha, é físico. A pessoa que se apresentou para mim era uma pessoa que, quando se levantou, era altíssima, tinha 2,20 m de altura, magrinha Sim, assim. sim, eu já tive esse E, tipo de experiência também. e É, ele se levantou e foi me mostrando. Ele parecia físico, inclusive ele. Eu não toquei nele, né? Porque ele não se toca, mas ele era totalmente físico. O local que ele me mostrava era físico também, entendeu? Mas só que eu sabia que eu estava no astral. Mas tudo igual, é como se estivesse no plano. não, mas você está falando isso, eu tive minhas experiências também, não consegui ver rosto nem nada dentro desses locais que você está falando, mas é como se eu estivesse na minha sala. O que você está falando, quer dizer, nós estamos no astral, vamos dizer assim, mas nós estamos dentro de algo real, de algo tátil. Você vê, eu lembro perfeitamente, estou falando agora, eu lembro das situações e essas coisas todas. Então é interessante você estar num lugar extrafísico que lhe parece físico, né? Parece que a matéria, ela, apesar de dizerem que não existe espaço vazio, e eu acredito, mas a matéria ela é presente e invisível no seu estado em qualquer lugar, né? E você sentiu medo em alguma dessas vezes no interior? Eu não senti. Eu sei que tem experiências traumáticas de pessoas que falam que passaram por dores, por experiências traumáticas aí. Nas experiências que eu tive, eu fui inclusive examinado numa delas, esses exames que dizem clínicos aqui, mas não senti nem dor de exame, nem nada. E não senti medo lá dentro, vamos dizer. Não sei se é um. Eu também não senti, não. Aí é que é isso, então. Eu acredito que tem pessoas que são levadas à força e que são colocadas para fazer alguns, né, Experimentos, sei lá o que, né? experimentos, tá? Inclusive porque parece que existem como eu falei, né? Tem alguns que são ETs, não são ETs, que a gente chama de ET, mas na verdade não é São seres, extraterrestre. vamos chamar de seres, né? Seres, são seres que realmente eles não são muito amigáveis, né? Vamos dizer assim, tratam você como um ser inferior, mas não foi o caso nas experiências que eu tive algumas, né? Mas sempre muito bem tratado, me levavam para, né, para conhecer e tal. Eu sentia uma energia, a energia de paz, uma energia de espiritual até, sabe? Quando você sente que é uma coisa boa, né? Você sabe que você está num local onde você está no meio de seres especiais, né? É, E vo- nas minhas experiências,
Eu sempre tive a sorte, né, de, vamos dizer, sorte, sei lá, para a questão de você próprio acreditar. Porque a nossa mente, você sabe como é que é, né? Elucubra, viaja, inventa, faz um monte de coisa, né? Às vezes eu quero alguma coisa e a minha mente cria aquela coisa. Você sabe que a mente cria. Mas toda vez que eu tinha esse tipo de experiência, que foram algumas não sei precisar quantas, eu tinha, ao acordar, vamos chamar assim, ao acordar, eu tinha a prova de que tinha aquilo que eu tinha passado no astral foi algo real. De um defeito que eu tinha visto lá e acontecer aqui embaixo, de algum fato que eu tinha visto lá e no dia seguinte se confirmar, sabe? Isso aí são coisas incríveis que a gente tenta explicar pelo verbo, mas não dá, né? Só que vive essa experiência. Como é que você aconselha, vamos dizer, que um monte de pessoas passam por esse tipo de experiência? Não só a bordo de alguma nave, alguma coisa assim, como em contato com outros mundos paralelos, outras dimensões, como você disse. Como se preparar para situações desse tipo, Fernando? Olha, não sei te dizer, viu? Porque isso é uma coisa que parece que te acontece sem a sua própria vontade, Sim. né? Parece que você é levado a ter essas experiências, muitas vezes de surpresa total. Não foi meu caso. Eu fui de ser, a única vez que eu vi, eu estava surpreso, foi a primeira vez com 11 anos. Quando eu vi aquele disco voador, eu estava Meu realmente. 10, é. Aí eu olhei aquilo assim. Você teve com 10 anos, né? Com 10 anos e bacana que é o testemunho da minha mãe, do meu pai, meus vizinhos, meus amigos, tudo, todo mundo viu o que eu vi. É, Isso é bacana. eu tenho certeza que eu vi, né? Porque muitas vezes você fica achando que, será que foi da minha cabeça? Não. Ali, no caso, eu tinha certeza que tudo aconteceu. Minha mãe lembrou e contou comigo tudo aquilo que eu vi, as manobras que nós presenciamos. Você viu que ele fez isso, tal, que aquilo não Isso, era bem assim, assim, bem assim. né? As cores faziam assim, tal, passava desse jeito, daquele outro. Parecia que aquilo, né, tinha janela ou não tinha janela. Enfim, a gente ficou conversando sobre isso muitos anos. Minha mãe, né, também ela é uma pessoa que tinha sei lá, um pouco de clarividência, né? Isso que você falou, esse primeiro acontecimento com você, que você está citando com a sua mãe, foi em que cidade? Foi em São Paulo, morava no Mandaqui, que é um Ah, local da cidade de São Paulo, e Santana. é perto de Santana, né? Só que é bem ali próximo, e o disco voador estava em cima do Horto Florestal, que até Olha aí. muitas pessoas viram ali, entendeu? Então, e o Então, meu foi no bairro do Paraíso, que fui criado no Paraíso ali, né? sim, Ali Paraíso. na Vila Mariana, por ali e tal. Eu tinha Você vê 10 que anos. Foi mesmo em cidade grande acontece, né? claro que acontece, 1961. E aí o que. Tá, todo mundo vê, meu pai, minha mãe, já contei essa história N vezes. Tem alguém que fica até bravo, pessoas ficam bravas que eu repita a história, mas é uma experiência fantástica. Aí começou o negócio parado, girando sobre o seu próprio eixo, aquela coisa fabulosa, gerando um calor incrível, um calor de cima para baixo, efeito físico, né? E, de repente, aquilo lá, depois de um certo tempo parado, começou a transitar, eu acho, rumo ao Ibirapuera. Isso ele estava indo, rumo ao Ibirapuera. Quando chegou num trecho do Ibirapuera, acho eu, né? Porque pela distância, como é que a gente vai saber onde é que está? Ele fez uma evolução de um zigue-zague, aquilo lá que a gente está acostumado a ler, direita e tchum, sumiu. Quer dizer, nenhuma coisa que a gente conhece ou na nossa tecnologia pode fazer naquela velocidade uma evolução daquele tipo sem desintegrar, sem acontecer. Então, foi algo marcante. E esse foi o primeiro dos muitos. Esse foi o avant-première das. Depois eu tinha sonhos, eu tinha sangramento pelo nariz, né? Empapava toda noite, e acontecia um monte de coisas. E que primeiro davam não medo, não medo porque nenhuma situação fiquei com medo,
Mas a dúvida, o que é isso que está acontecendo, né? O que está acontecendo? E isso acontece com muitas pessoas. Onde nós vamos, onde você acha, quando você acha que vai chegar esse dia, vamos direcionar melhor assim, vai chegar esse dia desse contato? Não estou nem falando com civilização de fora ali, né? Pode ser de fora que esteja aqui, como você disse, é a nossa origem e tal. Você acha que nós estamos próximos de um contato massivo ou estamos longe? E eu acho que nós estamos muito longe, porque nós somos ainda um povo nocivo, um povo bélico, um povo que não sabe o que quer, né? E não consegue conviver na sua própria civilização. Como é que vai querer conviver com outras civilizações? Como é que você vê esse fenômeno? Nós vamos chegar a ter um dia, você, pode ser que não estejamos mais aqui nesse plano, né? Mas você acredita num dia, nessa possibilidade de realmente haver um intercâmbio, um convívio entre essas civilizações aqui no planeta? Pois é, eu acho que eles vão contatando devagar, como eles vieram contatando pessoas, né? Eles vão contactando pessoas que vão influenciando o inconsciente coletivo. Você teve suas experiências porque você estava preparado, eu tive as minhas também. E aquilo foi, para mim, foi uma mudança de chave, passei a ser outra pessoa. Eu acho que o mundo vai ser aos poucos. Talvez isso tá cada vez mais. Parou um pouco, né? Embora que parou um pouco. Você sabe que tinha mais antigamente fenômenos desse tipo, Muito mais, aparecia muito mais, né? muito mais. Nos anos 70, nossa, era muito frequente e tal. Depois foi diminuindo aí. Então, os casos estão agora bem mais raros. Bem mais Mas, raros, dúvida. é, bem mais raros. Mas eu acredito que vai chegar um ponto onde a humanidade vai sim, com certeza, ter contato em massa e todos vão, porque tem um momento correto para isso acontecer, né? Que é onde a humanidade vai estar mais preparada para esse tipo de contato. Eu acredito que vai ainda levar algumas décadas para isso acontecer, viu? Mas eu acho que lá para 2050 vai acontecer isso sim. Eu acho que porque era para acontecer antes, né? É, A a ideia, gente a gente está a- vendo hoje, né, NASA e outras instituições astronômicas, tudo estão chamando a atenção, né? Gente que trabalhou lá dentro e que começa a dizer que viu isso, que viu aquilo. Isso não deixa de ser um preparo. Olha, gente, logo, logo vai acontecer isso. Daqui a pouco estão confirmando, vamos dizer, de que existe, que até hoje, oficialmente, não existe vida fora do planeta Terra. Né? Vão sondas daqui, sondas de lá e ninguém fotografou nada, nem estacionado, nada, absolutamente nada. Então, a partir do momento que for admitido, que eu acho que nós estamos próximos disso, nós estamos próximos, acredito. A admissão de vida, a admissão de outras civilizações no universo. Aí eu acho que já é uma preparação. Mas aquilo que nós falamos que você não sentiu, eu não senti, mas que eu sentiria, por exemplo, se aparecesse, já apesar do meu amor, da minha fissura da coisa com discos voadores, eu estando frente a frente com o meu querido, eu vou te dizer, eu tenho que estar muito bem vestido, porque senão eu vou me borrar todo. Eu não vou dizer que filosofar e vai descer fulano, beltrano e vai me resgatar. Não, vou sentir medo mesmo, eu estou perante o desconhecido. Então, a preparação do mundo tem que ser feita realmente de forma gradativa. A questão das religiões é um fator que breca muito, né? Porque nos colocaram na nossa cabeça uma série de coisas aí. Então, como é que você vê? Você deu a base de 2050, né? E como é que você vê como vai ser esse preparo? Quais são os elementos que você acha que fariam com que a gente recebesse essa notícia de uma forma natural? Pois é, você vê que os evangélicos falam numa que é uma abdução aquilo que eles falam, né? Que a pessoa é retirada do local
e é levada em corpo físico para Não deixa de o. ser, exatamente. Isso No lugar daí, de merecimento. no lugar de merecimento, o cara vai e tal, para o céu, ele é levado, arrebatado, né? Aquele arrebatamento é uma abdução, né? É, como que foi a abdução de Maria, que fala que ela ascensionou aos mundos, Acendeu, né? acendeu, é. Ascendeu, exato, ascendeu fisicamente, tá? Sim. Assim como Jesus Cristo também ascendeu fisicamente, aqueles profetas antigos, teve um importante também, que veio uma carruagem de. Enoque. Teve Enoque, exatamente. Elias também foi levado por Elias, uma carruagem de fogo. perfeito. Aí, Vários seres que são levados desse mundo fisicamente, né? E que aí eles chamam de santos, deuses, de pessoas especiais, né? Como Jesus Cristo, Maria, Elias, Enoque, esses todos, né? E que o próprio evangélico acha que um dia ele vai ser também, né? arrebatado. Ele vai Vai ser ser arrebatado. arrebatado e tal. Essa coisa só pode ser feita por discos voadores, alguma coisa desse tipo. Como é que foi que preservaram a semente das civilizações antigas para colocar na face da Terra novamente e eles continuarem? Porque houve uma época na Terra, depois que a Atlântida foi toda destruída, que o mundo passou a ser uma selvageria, né? Voltou-se a estaca zero, né, Sim, assim. E aí começa uma nova civilização, mas eles dizem que esses seres, né, preservam uma semente de seres especiais que são levados para novos focos civilizatórios. No momento, a gente está no final de uma raça, né, final da raça ariana. E essa raça está, segundo os textos, né, hindus e também de todos esses avataras, dizem que nós vamos terminar essa fase da raça ariana e vai começar uma nova etapa, onde, né, esses seres vão se apresentar fisicamente. Esses seres que são nossos tutores espirituais vão se apresentar fisicamente e vão estar conosco de novo, como que já estavam no começo, vão voltar a conviver com os homens na face da Terra e tal. E isso está próximo de acontecer, mas não se sabe exatamente quando vai ser esse fenômeno, né? Agora, se fala muito que houve julgamento e esse julgamento já foi realizado e já se sabe quais aqueles que vão estar na nova civilização e os que não vão estar na nova civilização, né? Então, esse tempo de interregno entre o final dessa raça e o começo da outra pode levar brincando aí 100 anos, né? Pode levar ou 100 anos mais, ou ou mais. mais, não tenha dúvida disso. Agora, eu acredito que em 2050 já vai ter um contato. Pode ser que seja até antes, porque a preparação era para ser antes, era para É, ser, né, no início dos anos 2000 e tal. e agora tá por esses dias, tá? Tem razão. 2023 já estão começando a. Acho que está no. Aparecer, já viu aqueles crop circles, né? Sim, Também, os crop circles, existem os contatos que são feitos assim individualmente e agora até um político americano falou abertamente no Congresso foi. sobre, né? Falaram, né? Exatamente. Tá se tornando. Foi aquilo que eu disse, estão soltando as coisinhas devagar, devagar, né? Daqui a pouco, para a grande notícia, que eu acho que ela tem que dar um choque, né? Um choque porque ela não vai ser da forma que propagam, né? Cada religião propaga o seu salvador, né? E isso aí vai ser uma decepção, porque essa parousia vai ser de outra forma, vamos dizer, né? Esse anúncio, essa anunciação será de uma forma inesperada, não na forma religiosa, como todo mundo espera um Salvador, mas da forma que vai chocar, porque vai mostrar de que nós temos mais gente conosco no universo,
que somos uma parcela da criação, seja lá qual for, do jeito que você acredita na criação, Deus, Criador, isso e aquilo, mas vai ser um choque. E a partir daí, eu acredito que vai tudo por água abaixo, Fernando. As ilusões vão por água abaixo, aí acaba o mundo de Maia, que a gente sempre fala, né? A gente fala bastante do mundo de Maia, que aí nós vamos estar perante uma realidade. Todo mundo vai estar vendo a mesma coisa. Eu não sei se você pensa igual. Sim, penso como você também, Grego. Acho que essa ilusão que o mundo vive, e inclusive parece que existe, né, uma cúpula de seres que querem que a grande massa da humanidade fique pensando assim, fique Sim, iludida, né? Mas que vai chegar uma hora que não tem mais como, né? Porque aí as coisas vão se apresentar tão claramente para o mundo e tão, que vai ser impossível negar, assim como já está cada vez mais próximo esse momento, de que o ser humano vai perceber a conexão que ele tem com o resto do universo e vamos ver tudo isso acontecer. Se não nessa vida, nós vamos reencarnar e vamos ver essa mudança na Terra, que não é o fim do mundo, pelo contrário, né? É o começo de uma etapa que os hindus chamam de Satya Yuga, Sati onde Yuga. a Satya Yuga, porque a nossa Kali Yuga, que é a Idade de Ferro, está acabando. E esses seres que estão no controle vão deixar de estar no controle porque a humanidade vai galgar, então, um mental abstrato, vai estar muito mais espiritualizada, não vai haver mais religiões, né? Isso, Provavelmente as religiões vão ser substituídas com por, certeza. né? Vão ruir perante o que a gente vai ver. E tudo que a humanidade tem como verdade hoje vai sei lá, vai cair como um castelo de cartas, né? Eu penso igual. E aí eu Também acho. faço a pergunta para você. Nós hoje vamos dormir, amanhã a gente acorda, por exemplo, com uma novidade, essa grande revelação, vamos dizer, seja lá de que forma for. Eu faço a pergunta primeiro para você. Você está preparado? Você já ouviu essa pergunta milhares de vezes, né? Por aí, qualquer lugar. Você estaria preparado para um evento desses, Fernando? Rapaz, a gente se prepara todo dia. Se prepara, mas você nunca acha que está preparado, né? Eu não sei se estaria preparado para essa mudança radical, né? Mas quando a gente chega na idade que nós chegamos, você já não tem mais medo da morte, assim, né? Sim, Você já tem a compreensão de que isso é uma grande mentira, que todo esse mundo aí que nós vivemos é uma grande ilusão e que nós somos seres eternos, capazes de continuar vivendo após a morte e ir aí receber outras determinações, até quem sabe ir para outros universos. E sei lá, chega um ponto que você fala, se eu morrer, tudo bem também, não tem problema. Mas assim, a sensação é de vou morrer, né? Porque é, o que vai acontecer vai ser uma mudança que é uma morte, não deixa de ser uma morte de um mundo para renascimento de outro. não E tenha você dúvida. como você vai morrer, né? Como nessa existência que você tem, essa coisinha, né? O Fernando Camposana, o Eustáquio Patonas, vai tudo, né, ficar para trás. Vai. E, então é assim, né? A É, gente sabe que tem, isso vai acontecer. é Saber já é uma arriscado. grande coisa. Nossa, se não é. É bacana, pelo menos, porque acabando o mundo da ilusão, eu disse aqui diversas vezes, mais uma aqui, as pessoas vão ouvir, desculpe mais uma vez, eu era muito mais feliz quando eu vivia iludido. Porque na ilusão você está bem, né? Tudo é bonito na ilusão. Você crê em um monte de coisa e tudo. Conforme você vai descobrindo que não é nada daquilo que você. Você vai entristecendo, porque
a realidade não é tão bonita quanto a ilusão, né? Então, eu acordar amanhã, por exemplo, com um choque desse, né? Essa realidade, mesmo assim, eu ainda vou ter um choque. O mundo mudou, mas pelo menos eu fico satisfeito de saber que a Maia acabou. Eu posso não estar preparado para o mundo real, mas só pelo fato de saber que não temos mais Maia, que a partir de agora, de amanhã, nós temos que conviver com a verdade verdadeira mesmo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que nos esconderam sempre, pô, já é um galgar, já é uma conquista de nível de consciência fantástico. Com certeza. Eu acho que você tem toda a razão. Nós vamos entrar nessas. E acho que para mim, por exemplo, está sendo muito útil meus estudos. Eu estudo todo tipo de material esotérico e as minhas experiências astrais. Eu fico muito preocupado se eu estou lembrando dos meus sonhos. Às vezes são coisas muito claras para mim, nítidas, e eu tenho os ensinamentos que eu recebo no mundo astral. Outras não são tão claras, aparecem como sonhos, mas eu sempre estou recebendo as mensagens que eu preciso de receber e metabolizando isso no meu cérebro, tá? E bacana, e tendo oportunidade de, no que você é palestrante, você faz parte de uma escola iniciática, de poder ser portador dessas alvíceras, né? Vamos dizer, dessa verdade, desse auxílio à mudança de consciência, isso é muito gratificante. Por aí. É isso. Então tá bom, Fernando, foi bom nossa conversa aí, eu acho que foi bem elucidativa. Cada um daqui para frente vai buscar o complemento do que nós falamos assim. Uns podem contestar, outros gostar, então cada um busque as suas próprias respostas. Fernando e eu aqui conversando, nós estamos também buscando respostas, né? Não sabemos de absolutamente nada, né? Somos aprendizes. Mas é isso. Então, Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua Prazer foi meu. Obrigado contribuição. você. Deixa aí um fraterno abraço e fica bem, tá? Você também. Um abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Gente, bom, né? Bom, é gostoso conversar esses assuntos. Pouca gente conversa publicamente, tem essa oportunidade, porque aí a gente pode discutir, pode trocar ideias. São cabeças diferentes, sentenças diferentes, mas isso pode ajudar a dar pinceladas para cada um pegar um gancho e buscar o seu próprio caminho. É isso, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.